Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Nós vamos iniciar, então, a nossa aula de hidráulica de hoje, tratando da parte de escoamento em canais. Nós temos visto as teorias a respeito de canalizações, nós temos visto o conduto forçado, vimos também algo sobre conduto livre, mas só nas questões conceituais e nos aspectos mais gerais da teoria hidráulica. Agora nós vamos falar sobre o escoamento do fluido quando ele acontece em canais, seja do tipo natural, como é o caso, por exemplo, de um rio, seja em um tipo artificial, como é o caso, por exemplo, de águas canalizadas dentro de um centro urbano para coletar e transportar águas pluviais para fazer o controle de cheias. Então, nós vamos tratar desses aspectos introdutórios, inicialmente conceituais, depois nós veremos os aspectos de dimensionamento, os aspectos do perfil hidráulico de canais. Muito bem. Então, para esta aula, nós vamos trabalhar essa questão mais um nível introdutório, como eu falei, e alguns elementos geométricos dos próprios canais, e depois nós vamos entrar nos outros aspectos aí de escoamento, distribuição de velocidade, pressão, e que são os aspectos mais hidráulicos, certo? Então, de modo geral, só relembrando aqui para a gente juntar as coisas, né? Nós vínhamos trabalhando até então com condutos forçados, onde o líquido, para nós aqui, de modo mais geral, a gente sempre usa água, né? Que é o mais comum na engenharia ambiental e sanitária, lidar com o líquido água, seja ela residual, ou seja ela bruta, extraída do meio ambiente, ou seja ela já tratada para o abastecimento humano. Então, de modo geral, parece que travou aqui. De modo geral, nós temos a seção plena, aquela tubulação onde a canalização está com toda a sua seção transversal cheia, né, até ao limite da geratriz superior, ou até mesmo quando excede-se a pressão atmosférica, né, e, portanto, essa pressão é diferente da atmosférica, seja em condições por gravidade, fluindo através de um desnível e pressurizada hidrostaticamente, a coluna líquida, ou através de uma pressurização artificial por máquinas, né, que nós chamamos os conjuntos motobombas, que também já discutimos a respeito. Então, é bom lembrar lá da Bernoulli, do aspecto geral da energia, né, hidráulica, da linha de carga ou linha de energia, as parcelas que se somam e que, portanto, estabelecem o funcionamento de uma canalização fazendo fluir um líquido pelo modo forçado. Aqui temos alguns exemplos, como as adutoras, né, no caso aqui as flangeadas, e as com ponta e bolsa, essas aqui, no caso, todas duas aéreas, né, como já vimos, ancoradas em blocos e pilaretes de concreto. Muito bem, então, eram os condutos forçados. Né? Nós fazemos o líquido passar por dentro de canalizações totalmente fechadas e, normalmente, aí, operando sob pressões diferentes das pressões atmosféricas. Né? Aqui, por exemplo, nós temos, relembrando, né, o caso em que eu tenho um reservatório, e neste caso aqui a pressurização é por gravidade, pela via hidrostática, e a energia cinética que é aplicada ao líquido para fazer o fluir deste nível do reservatório R1 para este nível do reservatório R2 acontece aqui dentro de canalizações totalmente fechadas e que estão com uma linha de energia, né, aqui, mas por conta das perdas de carga ela desce para cá, né, nós temos a perda de carga nesse primeiro trecho de diâmetro D1, nesse segundo trecho de diâmetro D2 temos a perda de carga HF2, e aí, portanto, nós temos perdas de energia, mas que, apesar delas, nós projetamos de tal maneira que garantimos o fluxo desse ponto para esse ponto aqui, fazendo chegar o líquido nesse nível aqui mais baixo, né? Mas isso pressurizado hidrostaticamente ou hidrodinamicamente, mas fluindo por gravidade de um ponto mais alto, Z1, a um ponto Z2 mais baixo, e isso sempre em canalizações onde o líquido se encontra confinado a uma pressão superior à atmosfera. Bom, a partir de agora, nós queremos aproveitar a energia disponível na natureza, energia essa da gravidade, energia essa da diferença de potencial, a fim de fazer o transporte, a coleta e o transporte de líquidos, né?
e nós podemos, inclusive, fazer essa coleta e transporte de líquidos, tanto de líquido que se encontra disponível na drenagem superficial, a, nas bacias hidrográficas, e podemos fazer o transporte por gravidade em córregos e canais, e aí podemos fazer isso pela via natural, ou podemos fazer pela via mista, parte natural, parte artificial, quando nós confinamos o rio em uma estrutura projetada pelo ser humano, no caso, a engenharia tem o lado, né, o lado da tecnologia hídrica de projetos de canais artificiais, né? Normalmente em concreto, e são taludes, alguns feitos em taludes impermeabilizados com selos impermeáveis de argila compactada, ou impermeabilizado com mantas, né? Enfim, mas normalmente construídos em concreto ciclópico, ou concreto armado, né? Ou concreto especial, CAD, né? Enfim. Mas nós temos, então, esse tipo de obra, onde nós, aproveitando a força da gravidade, conseguimos fazer fluir o líquido, aproveitando apenas a energia da força do veinho, apenas a energia de seu Newton, né, que faz fluir esse líquido, né, cineticamente, né, V1 sobre 2G aqui, aproveitando o desnível, né? Então, nos condutos livres, nós vamos trabalhar, né, o projeto de seções transversais, as mais diversas. Vamos projetar uma determinada largura, neste caso aqui, como é trapezoidal, nós temos uma largura da base menor desse trapézio e da base maior do trapézio. Já falamos um pouco até sobre isso em aulas passadas, falando de forma geral, quando tratamos das classificações, conduto forçado e conduto livre, mostramos o exemplo, fizemos até um exercíciozinho, né, mostrando aqui o que eu chamei de borda livre. Na verdade, isso é um termo técnico, a borda livre, né, que está acima do nível da água para evitar o transbordamento, para evitar, vamos dizer assim, dificuldades, né, da operação e manutenção, e também para evitar que haja algum acidente de alguém caindo aqui, ou transbordo facilitado com pouca alteração do nível da água com uma chuva, né, mais forte, etc. Então, normalmente se tem essa borda aqui como uma espécie de segurança em vários aspectos, mas você tem essa lâmina líquida totalmente exposta à atmosfera, né? Mas há alguns casos em que os canais eles são construídos confinados. Isso não significa que ele está conduto forçado, apenas você faz uma cobertura aqui, pode ser uma laje de cobertura, ou pode ser mesmo até mesmo uma cobertura diferente, né, com um material diferente que não seja de concreto, mas o fato é que você protege de algum modo essa lâmina, ou impede que haja, vamos dizer assim, um acesso direto a essa borda que está livre aqui, né? Então, você, de repente, você pode ter aqui transporte, né, veículos ou pessoas ou pedestres podem transitar aqui sem correr risco, porque a estrutura prevê as cargas que vão passar em cima desse conjunto de lajes e vigas ou treliças, o que for. Mas o fato é que nos condutos livres nós temos uma seção transversal, e essa seção transversal aqui vai ser projetada para uma determinada área e uma determinada altura, a fim de que nós possamos estabelecer o cálculo de uma vazão, o cálculo de uma declividade adequada, para garantir o fluxo a velocidades também adequadas, para fazer fluir o conduto que nós queremos de um ponto A qualquer para um ponto B, certo? Então, aqui nós temos esses elementos gerais de um canal qualquer, mostrando, neste caso aqui, a seção transversal de um canal trapezoidal, certo? Base maior, base menor, e a altura como os elementos principais. E, nesse caso aqui, os taludes mostrando a sua inclinação, né? Quanto cai M, né, para cada metro que aprofunda, né? Considerando aqui unitariamente 1 metro que aprofunda, e quanto M que se estabelece na horizontal. Muito bem. Então, os condutos livres, portanto, são aqueles em que, seja seção aberta, seja seção fechada, nós temos a pressão atmosférica governando o fluxo lá, a energia para poder fazer o líquido fluir do ponto 1 para o ponto 2.
né? Então, o escoamento vai ocorrer, e vai ocorrer pela força do veinho lá, que tem força, seu Newton. É por gravidade, 9,81 metros ao quadrado, lá vai, a energia que vai fazê-lo fluir, V2 sobre 2G lá, é a força do veinho, seu Newton. Então, rios, córregos, ribeirões, canais artificiais ou galerias, e no caso, eu falava lá atrás que algumas galerias podem ser confinadas em lajes, né? Seria o caso de galerias, muito comum, galerias de drenagem pluvial, tanto de micro como de macro drenagem, como nós temos os grandes canais de macro drenagem em grandes centros urbanos, né, em cidades de porte médio. Neste caso aqui, você pode observar um canal que é seção fechada, veja, ele é uma seção fechada, observe que aqui ele está confinado na parte superior, né, e a atmosfera está em contato com o líquido, e você tem aqui a seção fechada. A partir desse ponto, né, não é mais fechada, então eu teria quase que, nesse caso aqui, como é grande seção, eu teria quase que um túnel, né? É o caso, por exemplo, dos sistemas que não são separador absoluto. Muitas vezes você tem o esgoto fluindo junto com as águas de chuva, conjuntamente nesse tipo de canais, muito como na Europa, por exemplo, né? Quem não assistiu O Fantasma da Ópera, né? Então, ali você consegue ver claramente, né, essa forma diferente de lidar com a gestão a gestão hídrica, a gestão das águas nos centros urbanos. Já no Brasil, nós temos um outro tipo de abordagem, o chamado sistema separador absoluto, em que nós separamos, nós temos canalizações de menor diâmetro, fazendo fluir também por gravidade, também são canais, né, de seção de conduto livre, mas são tubulações que trabalham a uma determinada lâmina máxima prevista em projeto, normalmente preenchendo até 75% da seção transversal, fluindo apenas esgotos sanitários. Do outro lado, nós temos para a coleta das águas pluviais, só e somente só águas pluviais, deveria ser. Você tem as galerias de drenagem específicas, normalmente construídas em manilhas de concreto pré-moldado ou, às vezes, em canais de concreto, seja pré-moldado, seja moldado em loco, concreto armado. Então, nesse caso aí, você tem um sistema separador absoluto. Na esmagadora maioria das vezes, essas galerias estão confinadas, ou seja, estão fechadas. Vou até mostrar projeto. Já mostrei, na verdade, em aulas para trás, mas aí a gente revê novamente. Neste caso aqui, esta foto mostra como a seção é fechada. E aí você tem, logo em seguida, como é seção aberta. Seção aberta, seção aberta, seção aberta. Então, a partir daqui é seção aberta, nesta foto. Entrando nesse túnel, seção fechada. Aqui, seção aberta, seção aberta. Né? Então, aí você tem, vamos dizer assim, a classificação, né, vamos dizer, desses condutos livres em relação a como é a natureza da sua construção quanto ao acesso direto ou indireto a essa lâmina que flui, né? Neste caso aqui, se você considerar a seção transversal, você vai ter canais prismáticos e não prismáticos. Bom, os não prismáticos a gente já pode imaginar, né? As seções transversais, elas não são regulares, elas são irregulares. E os prismáticos não, você já tem uma forma geométrica ou um conjunto de fórmulas geométricas combinadas de seção geométrica mista, combinada, mas controlada e projetada. Né? No caso de seções não prismáticas, muitas das vezes você já tem uma condição natural, ou vamos dizer assim, quase natural. Como assim? Por exemplo, você tem um rio e ele tem a seção transversal dele lá, a zona bentônica, tal como está desenhada as dezenas e centenas de anos, moldada pela deposição de sedimentos da zona bentônica, né, no fundo dele. Bom, ali é irregular, mas é moldado pelos processos naturais, né, ao longo do tempo, das décadas, dos séculos. Já no caso do canal, aí você disse, sim, mas você falou também de um não tão natural. Digamos que você vai estar projetando um canal artificial, e aí um grande trecho desse canal artificial, ele passa por uma zona de rocha mãe, né, que você vai fazer desmonte de rocha na dinamite, né, e aí você vai trabalhar de rocha branda a fogo e escava aquilo ali através do desmonte de rocha e vai formando um canal
que vai sendo clivado, quebrado. Por exemplo, essa primeira situação poderia bem ser isso o caso. E aí o engenheiro diz, olha, não, vamos aproveitar isso, e como a obra já está deveras cara, pelo simples fato de trabalharmos com desmonte de rocha empregando a dinamite, nós não vamos regularizar aqui, fazer todo um trabalho, uma estrutura de concreto aqui, vai ficar bilionária demais essa obra, vamos aproveitar essa seção ali, nós teremos aí pelo menos aí 10 quilômetros de canal dessa forma, é muito caro, então vamos aproveitar para fazer fluir o canal desta forma e vai dar certo. Bom, fizeram os estudos, aí embaixo aqui, né, geomorfologicamente, tinha selo impermeável natural, etc, etc, tomaram a decisão de fazer dessa forma, e aí o canal eventualmente segue aí de forma não prismática, ou seja, com a seção transversal totalmente irregular, e já previsto em projeto para o efeito de cálculo de vazão, declividade, velocidade do fluxo nesse canal, o perfil hidráulico também estabelecido aqui, né, a questão da energia, se nós vamos estabelecer com tranquilidade um regime fluvial ao longo de todo o canal para que a gente tenha seções de controle para medir vazão, etc. Tudo isso aqui já previsto em projeto, você faz o canal acontecer, só que de forma irregular em sua seção transversal. Esses outros, eu acho que é simplesmente a lógica de inverter o raciocínio. Aqui eu tenho tudo controladozinho, prevista a seção transversal prismática já de formas geométricas conhecidas e bem mais facilmente de se lidar, não só na fase de projeto, né, como também no controle para avaliar a vazão, etc., e o regime. E aí, quanto à natureza, né, nós falamos da forma, quanto à natureza, nós podemos ter aqueles em que nós intervimos, então eu tenho um antropismo, eu tenho o engenheiro, né, eu tenho o profissional, eu tenho aquela pessoa intervindo ali com conhecimento técnico acumulado que faz a construção dele convenientemente para fazer o transporte seguro hidráulico dessas águas ali, né, para as várias necessidades da engenharia sanitária e ambiental. E aí você constrói, intervém na região, intervém nas seções transversais, intervém no relevo, intervém na topografia, intervém na zona, nas matas em redor. Talvez você vai precisar provocar aí algum tipo de impacto por desmatamento, movimento de terra, remoção de camadas ali, de solo até determinada profundidade, alterar o relevo também em termos não só de cortar o terreno, né, rasgando com as máquinas, mas também trazendo material de outros locais e espalhando o material e modificando o formato, o chamado corte, aterro, aterro compactado ou corte aterro compensado, etc. Dependendo do tipo de obra, dependendo da necessidade, você vai estabelecer diversos trabalhos, né, de movimento de terra ali para alterar toda aquela região onde será construído o seu canal, a fim de poder estabelecer a sua obra de condução do líquido ali pela via artificial. E nós temos a forma natural, como já descrevemos, que é basicamente aproveitar o que já existe, o rio, e aí fazer o estudo das condições de vazão, das condições de declividade e das condições do regime, né, para garantir as seções de controle, né, para estabelecer vazão, o regime de fluxo. E aí, canalizações. As canalizações, sejam elas de plástico, PVC, polietileno, fibra de vidro, se você vai usar concreto armado, se você vai usar ferro fundido, se você vai usar aço, não importa o material, você pode fazer condutos, e aí nesse caso condutos circulares, e dentro desses condutos circulares estabelecido uma lâmina Y, que nós chamamos, que equivaleria a uma altura, a um raio hidráulico aqui do líquido até determinada altura, garantindo que haja o acesso de ar e, portanto, a pressão atmosférica atuando aqui na interface atmosfera-líquido. Então, aí nós temos também um canal, é uma forma de canal, é um conduto livre, confinado dentro de uma tubulação, mas utilizado, no caso, para as obras, como eu já falei, de ou drenagem ou de esgotamento sanitário, na maioria dos casos, né? E seria um canal artificial confinado em tubulações. Então,
Quando a gente considera assim, os aspectos de rugosidade, né? Vocês lembram lá quando a gente trabalhou o conduto forçado? Você tem assim o fluxo, né? O fluxo estabelecido mais uniforme, por exemplo, em tubos de aço, em tubos de ferro fundido, concreto PVC, né? No caso aí, os condutos livres, você já teria aquela condição, né? Em que você pode ter certas turbulências, especialmente se for no tipo, vamos dizer assim, no natural, né? Quando eu considero o conduto livre, se eu tiver na via artificial, é mais uniforme, semelhante lá ao que eu teria as condições do conduto forçado, como é o caso do concreto, grama, pedras, etc. Né? Artificialmente, eu construí, então eu conheço a rugosidade da superfície grama, eu conheço a rugosidade da superfície pedra que eu enroquei, que eu construí, conhecendo, vamos dizer assim, as formas definidas, as pedras que foram, por exemplo, no caso de um concreto ciclópico, fica rugoso aquela superfície do canal, mas eu conheço o coeficiente de rugosidade daquele tipo de superfície e projeto adequadamente. Então, se torna mais uniforme, ou concreto, etc., pela via artificial projetada. Né? Muitas vezes eu posso até ter um concreto tipo pré-moldado, onde ele se torna um pouco mais liso, né? E aí, portanto, também, conhecida a rugosidade, eu tenho como estabelecer o projeto, saber qual é a velocidade, saber qual é a declividade necessária a ser aplicada para garantir o fluxo, velocidade mínima, velocidade máxima, etc. Né? E lâmina também, muito importante, a gente vai ver isso lá em perfil hidráulico lá na frente, a questão da lâmina crítica, né? E a lâmina onde eu estabeleço o regime fluvial, a lâmina onde eu tenho um regime totalmente sem controle, portanto, aí chamado um regime supercrítico, né? E, no caso, o fluvial ou subcrítico. E aí nós temos os naturais. Nos naturais, veja que, do ponto de vista de rugosidade, dada a irregularidade do fundo, né? E, inclusive, nós já falamos, até mesmo a própria seção transversal pode variar, né? No caso aí, lodo, no caso, areia, cascalho, vegetação, etc. E essas escavações naturais lá da zona de fundo podem conferir uma rugosidade maior, que aí, evidentemente, são feitos estudos, já temos, inclusive, disponibilidade de estudos de coeficientes de rugosidade em canais naturais, os mais diversos. Evidentemente que numa obra muito grande, talvez seja possível até fazer estudos em loco para estabelecer a rugosidade naquelas seções ali, para poder arbitrar, né, ou extrapolar valores de coeficiente de rugosidade para projetar, né, as seções de controle do canal naquela fase ali, né, quando ela ainda é natural. Aí depois você confina, né, e aí você tem condições mais controladas para o projeto. Quando a gente olha para o canal, considerando a sua forma, ele pode adquirir várias formas. Ele pode ser retangular, ele pode ser quadrado, é muito comum em galerias de drenagem. Ele pode ser prismático, trapezoidal, né? E aí você tem os vários tipos diferentes, né? Mas seja qual for a forma, já que eu coloquei algumas formas comuns de canal, esse é muito comum, né? Você tem um canal desse aqui ali na cidade vizinha, aqui no Crato, no Ceará, você tem lá na cidade de Campina Grande, na Paraíba, né? Um retangular, você tem bem grande, você tem lá, passando lá numa das avenidas lá em Campinas, São Paulo, né? Naquela região onde tem vários hotéis. Então, você tem eu acho que o canal do Tietê em São Paulo tem um formato talvez semelhante a esse aqui também, trapezoidal, se não me engano, enfim. Nós podemos ter os vários formatos, e quando a gente estabelece no projeto o formato do canal, por conveniências de projeto que varia de situação para situação, para atender às necessidades do plano de projeto, então você tem que considerar agora os aspectos hidráulicos dessa forma. E quando você vai fazer o projeto de canal, você tem que estar atento. Basicamente, embora você construa um canal com dimensões tais, que tem que garantir o que nós já explicamos aqui, que é chamada borda livre, né? Acima do nível da água tem uma borda livre, isso aqui também faz parte. Tudo isso aqui é o canal, isso aqui é concreto, digamos, né? Concreto ciclópico, alvenaria argamassada, às vezes até faz com gabião, etc., e aí devidamente revestido e impermeabilizado. Mas aí você tem aqui, então, parte hidráulica, ou seja, até o nível do líquido, e parte do canal
que são obras de engenharia necessárias, mas que não entram nas considerações hidráulicas da lâmina, do fluxo, vazão, declividade, etc. Então, a área e velocidade do fluido, acho que eu falei, né? Muito bem, meu povo. Então, a área molhada aqui é muito importante. Toda essa área da seção transversal que você puder calcular aqui será chamada, em uma determinada seção de controle, seja de projeto, seja de operação, área molhada. Essa área molhada aqui, temos um outro chamado perímetro hidráulico. Esse perímetro hidráulico aqui, né, seria a soma dessas extensões aqui, ó. Né? Esse aqui seria o perímetro hidráulico. Então, você vê aqui em vermelho, aqui, ó, a soma deste, com esta dimensão aqui do talude, você tem o perímetro hidráulico desse canal trapezoidal, e aqui você teria aqui duas seções, né, uma retangular, né, e uma aqui onde você cortaria aqui uma circunferência ao meio, né? Então, você tem um semicircular, somando as duas áreas, você teria a área molhada deste canal nesse formato, e, neste caso aqui, o perímetro hidráulico seria os lados desse retângulo aqui, somado à metade do perímetro dessa circunferência. A somatória total aqui seria o perímetro molhado. Por que molhado? Porque é o perímetro que está todo preenchido com líquido. A partir desse ponto aqui acima, nós não temos mais líquido. Então, nós temos a borda livre, né? Então, a área molhada é a parte da seção transversal que é ocupada pelo líquido, né? A área útil, digamos assim. Então, se estabelece o conceito de raio hidráulico, né? O raio hidráulico é a relação entre essa área molhada aqui e o perímetro molhado. Fazendo a divisão deles dois, você tem o valor em metros do raio hidráulico. E ele vai ser muito importante para o cálculo de velocidade, o cálculo de seções transversais, o cálculo de declividade dos canais, as alturas, né, as seções transversais, etc. Ok? Para você poder estimar vazão, ou estimar a seção transversal, ou avaliar a declividade. Tudo que você trabalhar dos elementos de projeto do canal, você vai levar em consideração essas considerações que se extraem a depender da forma de cada canal. Então, neste caso aqui, os elementos hidráulicos de uma seção transversal, não precisa decorar, mas basicamente você vai ter aqui a profundidade ou a altura, e aí é relativo ao líquido, embora o canal seja mais profundo do que isso, ele tem uma borda livre, mas você hidraulicamente está preocupado com a profundidade do líquido, que é a altura dele, acima do fundo do canal, até chegar aqui na interface só líquido-atmosfera. A área molhada é a área da seção. Então, você pega a espada de Darth Vader, passa aqui, e nesse corte aqui você calcula essa área desse trapézio. E essa área aí é a chamada área da seção molhada, ou A, índice M, aí, o AM, área molhada, certo? Não é rádio AM, não. E perímetro molhado aqui, então nós temos um somatório dessa face aqui do talude, mais o fundo do canal, mais a outra face do talude do outro lado, e esse 3/4 aqui significa que eu caio 4 metros de profundidade para eu andar 3, né? Nesse sentido, estabelecendo a declividade do talude, né? Então, eu tenho o perímetro molhado, que é essa soma, e aparece o elemento da largura superficial, que é a largura da superfície em contato com a atmosfera. Tenho essa aqui, né? E tenho a largura do fundo do canal neste caso. A largura superficial B, quando o canal é quadrado ou retangular, a do fundo do canal se iguala à da interface líquido-atmosfera. No caso desse aqui, onde ele é trapezoidal, esse aqui, nós temos o B aqui, e teria que ter outro B' aqui em cima, que é esse contato que aqui me refiro aqui acima, ok? Então, só precisa ter lembrar deste detalhe. Aqui, no final, eu apresento para vocês, para referência, né, os elementos geométricos do canal, considerando as diversas seções transversais possíveis que podem ser estabelecidas, né? Então, por exemplo, se nós estivermos trabalhando com um canal cuja forma da seção aqui é quadrada, eu tenho a base, né, ou retangular, né, quadrada ou retangular, nós temos aqui a base do canal, e aí seria igual aqui, né, a essa base em contato com a atmosfera, e eu tenho a altura do canal, lembra de novo, não esquece que essa altura é uma altura hidráulica, né?
ela é a altura da lâmina líquida. Então, a altura do canal total tem o H mais a borda livre, isso para razões construtivas no projeto de engenharia. Mas, hidraulicamente falando, nós temos aqui o H sendo apenas a borda livre. Não esqueça disso, é muito importante você não confundir, não deixar passar isso para depois, mas a altura do canal não é essa. Não, é para aí, rapaz, aqui, os cálculos hidráulicos, só leva em consideração aquela parte do canal até o limite da lâmina. Isso é fundamental. A área é facilmente calculada, né? Base vezes a altura que eu tenho, ou do quadrado ou do retângulo. O perímetro molhado em metros pode ser encontrado da seguinte forma, é B, né, mais 2 vezes H, porque é a parte... E essa parte aqui de cima? Não, essa parte aqui de cima está em contato com a atmosfera, mas não está em contato com as paredes do canal para fins de determinação de perda de energia, de rugosidade, de contato com a superfície do canal, etc, etc. Não é? Então, quando eu estou fazendo os cálculos hidráulicos, etc., para verificar arrasto de partículas, etc., né? Deposição de sedimento, calcular as velocidades, ao longo da seção transversal do canal, eu tenho variação do perfil de velocidade em função do atrito da água com as paredes do canal. Todas essas questões aí dizem respeito a aspectos que serão considerados do projeto baseado no conhecimento do perímetro molhado, né? Porque há uma tensão de arraste, né? Uma tensão entre o líquido e as paredes do canal e o seu fundo também, né? De maneira que a gente já, até de aulas passadas, já temos essa noção, quanto mais afastado dessa região de contato com a parede ou o fundo do canal ou da tubulação circular lá, mais para o centro eu tenho velocidades maiores do líquido e quanto mais aproximado, né, longe do centro da circunferência no circular, ou quanto mais aproximado das paredes do tubo ou do canal, mais eu vou tendo diminuição da velocidade de maneira que se estabelece um verdadeiro perfil de velocidade no escoamento laminar, né, ao longo do caminhamento, seja do tubo, seja do canal, certo? Então, aí eu tenho o perímetro molhado, portanto, estabelecido dessa forma, feitas essas considerações. Eu tenho ainda o raio hidráulico para calcular para esta fórmula, né, onde eu teria aqui o raio hidráulico seria calculado B, né, vezes, bom, no caso aqui, né, a área dividido, né, pelo perímetro molhado. Lembra que é o raio hidráulico, é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado, né? Então, a área A, nós estamos chamando de AM lá nos livros, alguns livros assim, AM e PM, né? Então, AM sobre PM, como queiram, vai ser B vezes H, neste caso aqui, dividido por B mais 2 vezes H. Esse seria o cálculo do raio hidráulico em uma seção deste tipo, né? E a largura do topo B, né? Pura e simplesmente. Quando você vai para um outro canal muito comum de seção, que é o trapezoidal, você tem os elementos de B, né? Hidraulicamente falando, né? Bom, você tem aqui para calcular vamos dizer, a área, né, molhada aqui. Evidentemente, você precisa saber qual é essa dimensão aqui do canal, que você vai estabelecer quando há a conveniência de cada projeto se estabelecer o valor de M, ou seja, o valor em que você consegue descobrir a declividade do talude. Descobrindo a declividade do talude, você tem condição de saber a quanto está sendo agregado o AB aqui para formar a dimensão superior, né? Vai ter uma partezinha desse triângulo aqui, ó, e uma partezinha que é igual, né? Sendo simétrica a seção transversal, um triângulozinho aqui, a basezinha desse triângulo, mais B, mais a basezinha do outro triângulo, que é igual a esse outro da esquerda, vai me dar esse valor aqui, ó, da base maior do trapézio. Então, aí, basicamente, eu vou ainda levar em consideração o parâmetro da seção como a base do canal e a altura do canal, mas neste caso aqui a área vai ser base maior, que nós podemos descobrir decidida qual será a declividade do talude, né, do projeto, né, isso é um dado do projeto, do canal. Então, você tem aqui a base maior mais a base menor, vezes a altura, né? Então, a área está aqui, base maior, mais, no caso aqui, B, ele fez o seguinte raciocínio, né? B mais M vezes H,
vezes H, né? Outra forma de fazer, considerando a declividade aqui do canal. Conhecido o valor de M para estabelecer a declividade do talude. O perímetro molhado nessas condições será B, né, a base menor do canal, mais 2 vezes a altura do mesmo, raiz de 1 mais o valor de M, que é relativamente a declividade do talude, ao quadrado, para você estabelecer o perímetro molhado. E aí, o raio hidráulico seria basicamente a área que você vai encontrar aqui desse trapézio, né? Feito dessa forma aqui, mas basicamente seria base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, como a gente já conhece da matemática simples, né? Dividido pelo perímetro molhado, né? Que foi calculado dessa forma aqui, nessas condições de seção transversal. E a largura do topo, B mais 2 vezes M vezes H. Se você quiser um outro também, que é muito comum, que é o triangular, e aí muitas vezes colocado em seções onde você quer fazer controle de vazão também, né, os chamados vertedores triangulares, você pode ter pequenos canais para fazer verter a água ali e em condições controladas tais que você possa descobrir a vazão. Ou simplesmente você quer fazer um canal mais profundo e com menos área de exposição aqui à atmosfera, porque você quer transportar água com mais eficiência hidráulica, diminuindo a evapotranspiração. Quanto mais profundo for esse canal H, quanto mais profundo ele for, e menos contato, o volume de água que está sendo transportado tiver contato com o sol quente pegando fogo, né? Então nós vamos ter condições de maior eficiência hidráulica, nós vamos ter menos perda por evapotranspiração, o sol vai beber menos água, né? E serve para o nordestino beber e não o sol. Então aí você teria a seguinte situação: para a área, m vezes a altura ao quadrado, sendo m o valor horizontal, né, da parcela para cálculo da declividade de inclinação do talude. O perímetro molhado, P, seria 2 vezes a altura, raiz de 1 mais M ao quadrado, né, semelhante a essa aqui. O raio hidráulico continua sendo a área molhada, dividido pelo perímetro molhado, né, o perímetro molhado, esse valor aqui, somado, que pode ser encontrado dessa forma, e a largura seria 2 vezes M vezes H. 2 vezes M, esse valorzinho aqui, vezes H, considerando aqui uma situação unitária, né? Aí aqui nós temos um canal circular. Então, pode ser uma manilha de concreto pré-moldado, pode ser um tubo de aço, pode ser um tubo de ferro fundido, pode ser um tubo de PVC, fazendo uma manilha de barro vitrificado no passado, MBV, pode ser um tubo de PRFV, de fibra de vidro, etc. O que você queira. Mas está trabalhando com uma lâmina e não a seção plena, por mais que seja um tubo, constitui-se aqui um canal funcionando em conduto livre, hidraulicamente falando. Então, aqui é utilizado para projeto de esgoto, projeto de drenagem, voltado para o saneamento básico, quando a gente pensa na engenharia sanitária. Então, eu tenho um diâmetro D e eu tenho uma lâmina H, que na maioria das vezes nos livros hidráulicos você vai ouvir falar lâmina Y e não H. E aí você estabelece um valorzinho chamado relação Y ou Y sobre D ou lâmina H sobre D, e essa relação normalmente, por exemplo, eu vou dar o exemplo das redes de esgoto. Nós evitamos, então no projeto a gente estabelece o parâmetro de que para conduzir esgoto em uma rede coletora, nós limitamos a relação Y sobre D para o dimensionamento do diâmetro em um valor menor do que 0,75. Então, ali é um ponto de corte. Você vai incluindo vazão, acumulando vazão ao longo da rede coletora, e aí isso vai aumentando, a vazão vai aumentando a lâmina, e você tem um dado diâmetro, e você vai ao longo dos trechos. Chega um ponto em que a vazão aumentou de tal maneira, pelo acúmulo de vazões das ruas a montante, coletando e acumulando e descendo na direção da estação de tratamento, que você tem, portanto, atingido o limite 0,75. Então, chegou ali, o engenheiro corta no sentido de dizer, pronto, aqui eu tenho que aumentar o diâmetro, né? Eu não posso mais continuar para os próximos trechos a jusante com esse diâmetro aqui de 150, tenho que aumentar agora para o próximo diâmetro comercialmente disponível, que é o de 200. Então, aí eu aumento, porque
a relação H sobre D, ou a relação lâmina sobre diâmetro, Y sobre D, do líquido chegou no limite previsto em projeto pela norma, né? Então, aí eu faço esse corte, porque nós queremos garantir, por várias razões, então, lá na frente paga a disciplina de projeto de sistema de esgotamento sanitário, comigo ou com outro professor, e aí você vai lá, dar uma olhadinha, e quais seriam essas razões e por que é que a gente faz isso, e como é que a gente faz esse projeto, como é que a gente calcula isso, como é que a gente usa as tabelas para fazer as decisões aí de cálculo na rede coletora. Bom, mas por agora nós já sabemos que temos uma canalização confinada aqui e temos que garantir essa lâmina máxima aqui, Y sobre D, que varia, pode chegar até 0,80, 0,90 para determinados tipos de condutos aí de águas residuárias, por exemplo, né, e galerias de drenagem. Então, aí você tem a área calculada, e aqui neste caso aqui, né, esse ângulo θ aqui é esse ângulo formado, né, desde o raio, o centro do tubo aqui da seção transversal, da circunferência da seção transversal, fazendo uma linha até chegar aqui, tangenciando o encontro do líquido com um ponto aqui da geratriz do tubo, né, da parte interna do tubo, de um lado e de outro, então forma um ângulo. Você vai concordar comigo que, dependendo da lâmina, esse ângulo é mais obtuso, ele é mais aberto, né? Então, aí você tem, portanto, um ângulo, e esse ângulo deve ser considerado em radianos, coloquei até aqui a seguinte observação, que esse ângulo pode ser obtido 2 vezes o arco cosseno, né, de quem? De 1 menos 2 vezes a lâmina. Veja que a lâmina trabalha muito isso, mas é claro que essa lâmina também trabalha variando esse ângulo, dependendo se esse diâmetro é maior ou menor também. Então, não só eu levo em consideração a lâmina, H, que no caso aqui nós chamamos Y, mas aqui estamos H, dividido por D. Então, esse seria aqui como calcular o ângulo, mas esse ângulo aqui é calculado não em graus, mas em radiano. E a área molhada, aqui calculada nessas condições para um diâmetro D e uma lâmina H, seria 1/8 do ângulo em radianos, né, θ, menos o seno desse ângulo, vezes o diâmetro D ao quadrado, certo? Para o perímetro molhado, ou seja, para essa parte aqui, você teria o diâmetro vezes o ângulo em radiano dividido por 2. Para o raio hidráulico, você vai ter 1/4 de 1 menos o seno do ângulo dividido pelo ângulo vezes o diâmetro. E para a largura, né, de topo aqui, você teria seno do ângulo dividido por 2 vezes. Então, seno de θ por 2, né, vezes o diâmetro. Aqui temos uma última seção, onde essa altura aqui, na verdade, é o diâmetro dividido por 2. Essa altura aqui equivaleria ao raio, né? E aqui você teria, vamos dizer assim, a largura B do canal igual ao diâmetro desse semicírculo aqui, né? Esse tipo de canal, você pode, entenda, né? Normalmente aplicado em seções mistas, porque nunca se esqueça que no projeto do canal lá, real, não só hidraulicamente falando, mas real, a gente tem que prever a borda livre. Você olhando assim, o professor acabou de falar aí para trás aí na aula aí, que caramba, eu tenho que prever uma borda livre. Do jeito que está aí, a água está preenchendo o canal todinho, né? Mas é isso. Existem seções mistas, né? Então, tem canais em que, por exemplo, me parece que é o caso do canal lá na cidade de Campina Grande, onde o fundo do canal tem essa seção que você está vendo aí, nesta última figura, né, semicircular, e depois ele abre e faz trapezoidal. Então, em um dado momento, quando tiver no período de cheias, né, você vai ter, bom, no período que durante o ano todo, né, nos 8 meses de estiagem, você tem lá correndo esgoto lá na lâmina dessa partezinha aí que você está vendo aqui, né, da seção transversal. Mas quando o canal entra o período de chuva, ele sobe mais, então preenche tanto a seção que você semicircular, mas também preenche parte da seção trapezoidal, porque ele é construído no formato misto, ok? Então, isso eu quero esclarecer para depois dizer, o professor falou aqui, e agora esse bicho aqui é preenchido todo, e pode, né? Quem é que está dizendo, quem é que está mentindo aí, né? Então, fica logo esclarecido. Então, área A aqui seria πd ao quadrado sobre 8, nesse caso aqui, né? Não seria sobre 4, porque sobre 4 é o do círculo, né? Perímetro molhado aqui seria πd sobre 2, e o raio hidráulico seria basicamente 1/4 do diâmetro, né? Que seria essa altura aqui dividido por 2. E a largura de topo,
né, seria o diâmetro por 2 vezes H, porque H, na verdade, aqui acaba sendo o raio, ok? Então, muito bem. Depois que a gente vê um pouco sobre esses elementos hidráulicos das seções transversais, as mais comuns que são utilizadas em canais, é importante a gente também começar a introduzir esses conceitos da questão do escoamento do canal ao longo da extensão do mesmo, ao longo do que nós chamamos do seu caminhamento, né? O nome é esse mesmo, né? Caminhamento, nome doido, é esse mesmo, caminhamento do canal. Então, aí você tem aí, daí é só lembrando lá um pouquinho do que a gente já viu, nós temos o escoamento, que também aqui vale no conduto livre para os canais, ele pode ser permanente ou não permanente, né? Então, no permanente, né, qualquer seção de controle ali do canal, a vazão é constante, e quando ele não é permanente, nós temos a vazão variável. E, neste sentido, aqui nós ainda podemos ter um regime uniforme ou um regime variado. Então, neste caso aqui da uniformidade, não da permanência da vazão, né? Veja que aqui permanece e não permanece diz respeito à vazão, lembrando, mas o uniforme está, nesse caso aqui, de uma seção, você vai ter tanta profundidade como as velocidades constantes, que nós já estamos trabalhando aqui em variações de fluxo, de velocidade do fluxo, né? E o variado, ele ou retarda ou acelera em função desse aspecto do aumento ou diminuição da seção, mudança de rugosidade que promove um atraso ou promove uma aceleração, e aí você tem, deste variado aqui, ele pode ser gradualmente variado, alterando o regime hidráulico de forma graduada e até certo ponto controlada, e bruscamente variado, onde você perde o controle ali, vamos dizer assim, dos principais parâmetros hidráulicos, né? E aí forma um regime turbulento, caótico, desorganizado. Então, isso em condições, vamos dizer, né, bem organizadas, em condições normais, nós temos, de modo geral, e a gente projeta os canais para que eles trabalhem em movimento uniforme, né? Então, a gente estabelece esse movimento uniforme e a gente garante que haja uma velocidade mínima que seja atingida aqui e que se mantenha constante ao longo do caminhamento de todo o canal, né? Então, a área vai ser determinada lá geometricamente, né? E a velocidade pode ser medida no local. Como eu disse, nós temos seções de controle, essas seções são muito importantes, e nessas seções nós podemos medir esses parâmetros hidráulicos, como, por exemplo, a lâmina da água que está passando nessa seção conhecida, com um regime controlado também conhecido, a partir do qual você pode, inclusive, estabelecer a medida constante de vazão, seja pela forma manual ou pela forma telemétrica, né, automática e telemétrica. Muitas vezes, hoje, atual, nós temos tecnologia em que você mede, por exemplo, por ultrassom, em determinados canais controlados, e você mede a vazão que está passando naquela seção de controle, naquela seção controlada, com parâmetros conhecidos, né, estabelecidos, e aquilo ali está ligado a um dispositivo chamado data logger, que não só pode armazenar os dados, mas também pode enviá-los wireless, ou, sei lá, o satélite, às vezes, ou direto para um local onde você recebe pela internet e os dados vão automaticamente online, né, em tempo real, para a mesa lá do operador, para a mesa lá do gestor, verificando as variações de vazão no canal. Isso é muito importante para controle de cheia, isso é muito importante para você tomar decisões de gerenciamento de recursos hídricos, etc. Né? Muito bem, então a gente trabalha no caso do canal, a velocidade sendo medida ali nessa situação, né? E aí nós temos diversos modelos matemáticos para isso, né? Para esses cálculos, e aí você pode calcular esses valores de velocidades, né? E aí, no caso, nós temos das mais usadas aqui, as mais famosas, né? Chese, Manning, são as mais famosas, tem, por exemplo, também a de Strickler, né? Basicamente, nós saímos daquela equação fundamental, a equação da continuidade, né? Onde nós temos a relação de que para uma determinada vazão, de uma determinada seção transversal de um canal, nós temos a área da seção transversal do canal, né? Produto com a velocidade. Então, existe essa relação entre a vazão
e a área do canal e a velocidade do mesmo. Então, aqui você estabelece a equação da continuidade e aqui você pode também calcular, encontrar tanto a área do canal para projetá-lo, conhecido uma vazão, ou estabelecer a velocidade de um canal que já está construído e conhecida e medir essa vazão no local, como eu acabei de me referir. Né? Normalmente, nos canais, as vazões, os caudais são tão elevados que não dá para a gente medir em metro cúbico por hora, né, e normalmente se mede em metro cúbico por segundo, né? Via de regra, metro cúbico por segundo. A área sempre em metro quadrado da área, lembre, para os cálculos e avaliações hidráulicas, seção molhada, eu estou batendo nisso, pode ficar com raiva, mas é para você não esquecer, fixar mesmo, guardar no coração. E a velocidade do escoamento, normalmente medida em metros por segundo. Aqui está aí os modelos matemáticos, aqui, por exemplo, de Strickler, né, e de Manning. Você tem o cálculo da velocidade como sendo um K, e esse K é um coeficiente de rugosidade. Lembra? Pode ser de concreto, pode ser natural de grama, pode ser cascalho, pode ser um concreto ciclópico, pode ser ah, um, 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 uma parede lisa de um tubo de PVC. Hein? Então, nós temos diferentes coeficientes de rugosidade para os diferentes coeficientes de materiais. Então, para calcular a velocidade, você precisa saber o valor dessa constante aqui, no caso, que estão nos livros de hidráulica pelo pesquisador aí, né? E aí você tem o R aqui, que neste caso essa fórmula é o raio hidráulico, né? Lembra só que o raio hidráulico é a área molhada dividido pelo perímetro molhado, né? Esse R é a 2/3, e o J aqui, ele chamou a declividade do fundo, né? Quantos metros está caindo a declividade para cada metro de extensão do caminhamento do canal. Normalmente, em alguns livros de hidráulica, você vai ver isso aqui como sendo I. Por quê? Porque, basicamente, declividade é a inclinação do fundo, então, normalmente é I, e lá das traduções de inglês, de inclination, né? Na verdade, slope, né? S poderia ser também, se fosse traduzido do inglês, besteira, né? J. Bom, tudo bem. De qualquer maneira, isso é elevado a 1/2. Isso aqui é Strickler, para calcular a velocidade. Já William não, já Manning, né, você calcula aqui, seria 1 sobre N, esse N aqui é o coeficiente de rugosidade de Manning, né, no caso aqui, por exemplo, para esgoto, a gente usa o coeficiente 0,013, né, e aí o R é o raio hidráulico a 2/3, observe, e o I a elevado a 1/2. Veja que o que altera aqui é a constante K do pesquisador Strickler e a constante, no caso, que é o inverso, né, do valor da constante de Manning, N, né? Então, você calcula a velocidade, observa que os outros parâmetros não se alteram, mas o que altera é basicamente os valores empíricos calculados lá nas tabelas, nos ábacos dos pesquisadores, né, nos canais. Então, neste caso aqui, eu apresento para referência os valores de K para o modelo de Strickler. Então, você aplica aqui no K, né? O valor de concreto ele pode variar de 60 a 100, os tubos de concreto 70 a 80, se for asfalto 70 a 75, se for de tijolo 60 a 65, argamassa de cascalho 50, pedras assimétricas, e aí vai. Canal de terra, por exemplo, sedimentos médios 58 a 37, e um canal gramado 35. Você observa que quanto mais rugoso é, o valor de K cai, né? O valor de K cai. Então, vamos lá. No caso dos valores do coeficiente de Manning, aqui eu tenho, em função da natureza da parede do canal, e dependendo das condições construtivas, se as condições estão muito boas, se estão boas, regulares ou más, ou seja, com muito dano já por causa de intemperização, isso é uma avaliação muito qualitativa, né? E aí, se você está projetando um canal para condições medianas ou condições muito boas de acabamento das paredes, ou se você está intervindo, né, para avaliar as condições de algo que está existente, se estiver danificado, etc., você vai ter rugosidades diferentes do Manning para aplicar aqui o N. Eu falava agora há pouco que o valor para esgoto é 0,013, está aqui, ó, esse valor aplicado aqui para calcular canalização de esgoto, né? Aí você diz, peraí, professor, mas aqui diz que é superfície de argamassa de cimento. Como é que é? O senhor está dizendo que o tubo lá do esgoto, né, é PVC, né, por exemplo, né? E aí, por que é dessa forma?
Bom, nós não temos na rede de esgoto apenas canalizações de esgoto, nós temos inúmeras singularidades chamadas postos de visita, chamadas TIs de inspeção, terminais de inspeção de limpeza, né, o terminais de passagem, etc., e formam singularidades que criam, quando se faz o estudo, né, do fluxo hidráulico nas redes, criam, na verdade, condições de rugosidade semelhantes a essas aqui do valor 0,013. Por isso que lá nos projetos de esgoto, lá na frente, a gente vai utilizar esse valor para o cálculo, mesmo empregando a superfície, ou seja, de argamassa de cimento, mas ou nem mesmo com revestido de alcatrão, como também é o mesmo aqui, ó, tá vendo? Mas com tubos mais lisos de PVC. Mesmo usando o tubo PVC, as condições hidráulicas seriam assemelhadas a essa aqui, 0013, de condições regulares de uma superfície como se fosse de argamassa de cimento. Mesmo porque essas singularidades normalmente são calculadas, são construídas em concreto, ou pré-moldado, ou concreto armado, moldado em loco, e, de modo geral, exceção aos postos de visita autoportantes, né? Mas aí você tem, mais ou menos, condições de rugosidade assemelhadas a estas. Aqui, nós estamos projetando o canal e vamos calcular velocidades que estão diretamente, portanto, relacionadas ao projeto do canal para garantir condições adequadas do fluxo, estabelecer a declividade, estabelecer a vazão e estabelecer uma lâmina adequada para que o fluxo seja fluvial, seja calmo do ponto de vista do número de Froude, como nós vamos ver depois, esses aspectos hidráulicos específicos, né, do perfil hidráulico do canal. Mas, olha, a velocidade do canal é importantíssimo que nós estabeleçamos dentro de determinadas faixas para exatamente garantir as condições adequadas do fluxo, né? Lembrando que velocidades excessivas podem causar danos à estrutura, podem causar danos os mais variados. Então, dependendo do material da parede do canal, como referência, aqui nós temos vários, alvenaria, né? Concreto e areia solta, grossa, muito fina, terreno arenoso, silto aluvião, argiloso, compacto, dependendo do tipo de terreno, nós podemos estabelecer velocidades médias e máximas, mais ou menos comuns, esperadas, né, e aconselhadas para serem trabalhadas nos projetos dos canais. Vemos aqui que uma velocidade máxima admissível, dentre todas aqui, seria, em um canal de concreto, evitar passar de 6 metros por segundo a velocidade, exatamente para evitar carcomer as estruturas. Lembra? Água mole em pedra dura. Como é? Pois é, tanto bate até que fura, né? Então, aí nós temos os perfis de velocidade. Lembra, eu falei isso para vocês atrás aí, dependendo da seção, mas independentemente da seção, nós temos diferentes velocidades numa mesma seção. E observa aí as curvas, né, das velocidades. Quanto mais próximas da superfície de contato água, né, com a parede do canal da seção transversal, nós temos velocidades menores e vão aumentando as velocidades na direção do centro. Olha aqui, ó, uma canalização, por exemplo, de esgoto, num canal triangular, olha como é que se distribui num trapezoidal. Olha num semicircular, né? Ó, toda vida a borda livre aqui aparecendo, para a gente se lembrar daquilo que eu falei, né? E aqui eu teria essa borda livre aqui no caso da canalização de esgoto ou drenagem. Ou um aqui irregular, né? Sempre prevendo aqui a borda livre, né? Sempre vendo, estabelecendo. Mas olha só como é que se distribui. Aqui quase a água não flui, né? E ali a água flui com mais velocidade. Ok? Então, existem considerações práticas relativamente a essa questão do projeto de canais sobre estabelecer os limites de velocidade. Uma das coisas que se estabelece velocidades no aspecto de limitar as velocidades mínimas é para evitar deposição de sedimentos, para evitar depósitos. Então, por exemplo, se eu tiver águas com suspensões finas, então velocidade aí mínima seria de 0,3 metros por segundo. Imagine com uma areiazinha de partículas finas, né? Então, aí eu teria velocidades menores do que 0,30 metros por segundo causarão a deposição desses materiais. Pode ser que nós não queiramos, no transporte dessa água, a deposição dessas suspensões. Então, aí você deve projetar o canal de tal maneira que garanta velocidades superiores a 0,30. Entende? A água transportando areia fina. Olha, o limite aqui 0,45 metros por segundo, né? Águas residuais em esgoto, por exemplo, 0,60 metros por segundo.
Velocidades que nós ainda consideramos práticas, por exemplo, em outros aspectos hidráulicos não tão direcionados para o saneamento. Mas, por exemplo, curiosidade, canais de navegação, se não for revestido, até 0,5 metros por segundo. As razões é lá da engenharia naval. Aquedutos de água potável, por exemplo, 0,6 a 1,3 metros por segundo. Então, quando você vai fazer o transporte em um canal do trabalhador, por exemplo, você teria velocidades aí previstas nessa faixa não tão elevadas. E coletores e emissários de esgoto, 0,6 a 1,5. 0,6 metros por segundo aqui, ó, normalmente é que ele se referiu aqui, ó, esse valor, certo? Nós evitamos trabalhar velocidades abaixo de 0,6, porque aqui nós temos grandes lâminas, né? E com grandes lâminas, a velocidade, mesmo ela relativamente elevada em comparação com aqui a 0,3, 0,45, ela ainda pode promover deposição de sedimento, né? Então, por isso que nos coletores de esgoto, onde nós temos sólidos, materiais grosseiramente particulados, flutuando lá, você conhece o marinheiro, né, passando, então aí nós limitamos essa velocidade. Aqui eu tenho ainda, eu vou deixar só como referência, eu acho que está bom da gente parar essa aula, você tem aqui, você pode até assistir de 2 vezes, para não ficar tão extensa, mas eu queria esgotar esse assunto dessa vez, fazendo essas considerações. Aqui você teria as características das seções de máxima eficiência hidráulica. Colocamos aqueles aspectos ali geométricos, né, de cálculo de área e etc., de altura, raio hidráulico, etc. Mas aqui eu gostaria de colocar modelos matemáticos, veja que já estão bem ajustados, para que você calcule a profundidade normal do canal, a área, né, de seção do perímetro da área molhada aqui do canal, qual seria uma geometria ótima para garantir a máxima eficiência hidráulica. Então, garantindo que esse canal flua na velocidade adequada, na declividade adequada, quais seriam as dimensões, as lâminas, e também o mínimo de evapotranspiração, porque ele está em aberto em contato com o Sol, com a atmosfera, com os elementos, né? Trapezoidal, você teria basicamente aqui, no caso, esse ângulo da inclinação. Então, a geometria ótima seria 60 graus, normalmente, de inclinação, e a base seria 2 dividido pela raiz de 3 da lâmina. Isso para você fazer o projeto. A profundidade normal seria dada por esse modelo aqui, ou seja, o ajuste 0,968 vezes a vazão, vezes o valor da rugosidade, dividido por I, que é a declividade do canal, em quantos metros ele cai para cada metro de caminhamento, a 1/2, e todo esse catatal aqui é elevado a 3/8. Já para a área, você calcula 1,622, raiz não é? A vazão vezes a rugosidade, e esse N aqui é a rugosidade lá de Manning, né? I é a declividade elevada a 1/2, e aqui todo o catatal elevado a 3/4. Bom, aí você pode ver quais seria para retangular, seria esses modelos aqui, né? Para triangular seriam esses modelos, é a aplicação, onde a vazão aqui você entra em metro por segundo, a declividade você entra em metro por metro, e o N é o coeficiente de Manning, no caso aqui poderia ser 0,013, se você estiver trabalhando com concreto armado ou aquele pré-moldado, né? E então, colegas, finalizamos. Na próxima aula, a gente tenta trabalhar a questão do dimensionamento dos canais. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, para a gente introduzir os aspectos hidráulicos de canais. Grande abraço, até a próxima, se Deus permitir.